Vai começar a pré-temporada rubro-negra, mas o elenco segue incompleto. Carlos Miguel. Fala, Vitinho. Boa tarde, um abraço Miguel. para você. Boa tarde, amigo. Um abraço para você, para toda a galera ligada aqui na Transamérica. É verdade, viu, Vitor? A pré-temporada do Sport começa e com um elenco incompleto. O Sport ainda está em busca no mercado de jogadores, precisa contratar algumas peças, inclusive lateral esquerdo tem um nome engatilhado, a gente fala já sobre ele, mas vai precisar também de mais atacantes, mais meias. Então o Sport vai contratar aos poucos e vai começar a pré-temporada assim mesmo, para não atrasar esse cronograma do técnico Mariano Sosso, que inclusive chegou com uma semana de antecedência, né? Ele deveria chegar hoje à capital pernambucana, mas já chegou desde o dia 18. Está com a comissão técnica planejando, traçando essa pré-temporada que começa amanhã à tarde no CT. Aí os jogadores que foram contratados e que renovaram o contrato, além do elenco que já estava na casa, logicamente, com os contratos mais longos, devem se apresentar amanhã. É bem provável, Vitor, que tenhamos aí algumas ausências até desses nomes que já foram anunciados, por questões de viagens, né? Muita gente está viajando com a família, curtindo aí o mês de férias. Aqueles jogadores que atuaram na Série B, por exemplo, precisam cumprir um mês de férias, então possivelmente tenhamos algumas ausências amanhã, e aí só durante a reapresentação é que a gente vai ter a noção exata de quem chegou, quem ainda vai chegar e as posições que o Sport deve contratar nos próximos dias. Renovados: o goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral esquerdo Filipinho, o volante Fabinho, o volante Felipe e o meia Alan Ruiz. Contratados: goleiro Kaique França, vem da Ponte Preta. Lateral direito Lucas Ramon, vem do Mirassol. Zagueiro Luciano Castan, vem do Cruzeiro. O Arthur Kaique, ele estava no Kashima Antlers do Japão. Zé Roberto, atacante, estava no Mirassol. E o atacante Pablo Diego, vem da Ponte Preta. Depois da copinha da Taça São Paulo de Juniores, o Sport vai receber o meia Samuel Pires, que vai para o Sub-20, mas logicamente vai ser observado pelo técnico Mariano Sosso. O Samuel Pires pertence ao CRB. O Sport adquiriu parte dos direitos federativos desse atleta naquela negociação com o Jorginho. Jorginho foi para lá, 3 anos de contrato. O meia Samuel Pires vem para cá, mas só depois da copinha. Inclusive, o nome do Samuel Pires foi incluso na lista dos relacionados para a viagem para a Taça São Paulo de Juniores pelo CRB, tá certo? O Sport, que quer de 20 a 35 jogadores no máximo, de 30 a 35 jogadores, já tem praticamente 20, quer utilizar alguns da base, então pode ser que tenhamos aí uma mescla grande de atletas da base, aqueles que não foram para a copinha, principalmente para compor o elenco nesses primeiros dias. Goleiro Jordan, já falei. Aí nós temos zagueiros Thierry, Sabino está no departamento médico, Alisson Cassiano e Renzo. Lateral direito, Roberto Rosales. Lateral esquerdo, Filipinho. Os volantes, Fabinho, Felipe, Pedro Martins, Fábio Matheus, Lucas André e Ítalo. E meia, nós temos Alan Ruiz e o Juan Xavier. Ô Miguel, a gente tem uma ideia da quantidade de jogadores que vão estar presentes amanhã? Pelo menos a quantidade ou não? A expectativa é de que entre novatos e veteranos, pelo menos tenhamos aí 20 jogadores, né? Porque como tem muita gente ainda cumprindo férias por conta da Série B, e os jogadores da Série A, por exemplo, o Luciano Castan disputou a Série A pelo Cruzeiro. Então, se ele não se apresentar amanhã, logicamente que essa ausência será justificada. Agora, eu estou contando até 20 atletas, Vitor, mas é uma conta nossa aqui, levando em consideração os jogadores do Sport, por exemplo, que já tinham contratos, principalmente aqueles que já pertencem à base, que volta e meia permeiam ali pelo elenco de profissionais. Estou contando mais com os veteranos e os renovados, porque estes já tiraram férias ao final da Série B, que terminou na última semana de novembro, né? Então, esses novos contratados, possivelmente possamos ter aí algumas ausências. Aí amanhã a gente vai saber quem está dentro, quem já chegou,
quando vai chegar aqueles que ainda não chegaram, tudo isso a gente vai ter essa noção amanhã. É um mistério gigantesco, né? Nem mesmo saber qual é o jogador que vai se apresentar para treinar, a gente sabe. Vamos ver, vamos lá. Ô Miguel, vamos falar do lateral esquerdo, que pode ser anunciado a qualquer momento? Pois é, durante o Natal, o Sport não anunciou nenhuma contratação de forma oficial, porém, nós temos aqui informações, vindas inclusive do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama, que o Sport pode anunciar o lateral esquerdo Riquelme, que é uma cria da base do Vasco, é um jogador de 21 anos, vem por empréstimo até o final de 2024, o Sport inclusive não estaria prevendo a opção de compra, ele tem contrato com o Vasco até 2026, tem uma cláusula nesse contrato, que inclusive a gente precisa até ter mais detalhes sobre esse acordo, que o Vasco poderia solicitar o retorno dele a qualquer momento. Agora, o lateral esquerdo Riquelme não atuou na temporada 2023, porque está se recuperando de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Essa contusão foi em julho do ano de 2022, ou seja, ano passado. Ele fez uma cirurgia e recentemente voltou a treinar. Logicamente que ligamento, a recuperação é bem mais longa, mas não chegou a realizar nenhuma partida na Série A. Tinha proposta de outros clubes, segundo as informações que vêm do Vasco, mas ele realmente vai acertar com o Leão. Em 2021, 24 jogos, 2 assistências no Vasco. 2022, antes da lesão, obviamente, 24 jogos e 2 assistências. Então, aliás, 11 jogos ele fez antes da lesão, não 24 partidas. Então, a gente fica no aguardo dessa oficialização do lateral esquerdo Riquelme, cria da base do Vasco, que está acertando com o Sport Clube do Recife. Falar em acertar, Vitor, tem algumas novidades aqui em relação a jogadores que já passaram pelo Sport. Por exemplo, o Edinho, neste fim de semana, o Paysandu confirmou que o ex-atacante rubro-negro, vai defender as cores do Papão da Curuzu. Natan, lateral esquerdo, esse a gente já sabia que não ia ficar. Tinha até um pré-contrato assinado com Fortaleza, as informações iniciais, ele que veio do Pouso Alegre, de Minas, disputou a Série C, mas ele vai para o Remo, é um jogador que foi anunciado pelo Remo. E o Fabrício Daniel, que tem contrato com o Coritiba, ele chegou, inclusive, a fazer um texto nas redes sociais, que a gente chama de textão, né? Naquela despedida, e chegou a declarar que tinha vontade sim de continuar no Sport Clube do Recife, mas que por força de contrato vai precisar retornar ao curso. Vamos falar sobre o ataque, melhor desempenho em 20 anos, é isso, Miguel? Rapaz, por incrível que pareça, com Wagner Love, com aquele jejum de gols, aqueles atacantes do Sport, o Sport tinha 9 atacantes na temporada 2023, os gols não entravam, a bola não entrava, era um sacrifício para fazer gol, Diego Souza não fazia gol, o Wagner Love depois pegou um jejum enorme sem balançar as redes, e mesmo assim o Sport fechou no setor ofensivo a melhor temporada dos últimos 20 anos, 128 gols em 69 partidas, uma média de 1,85 gols por jogo. Em 2003, ou seja, 20 anos, foram 139 gols em 71 jogos, uma média de 1,95 gols por jogo. Aí o Love, que eu falei dele agora, não está mais no Sport, fechou como artilheiro da temporada, 23 gols no ano, o atacante de 39 anos, 11 gols na Série B, 5 gols no Campeonato Pernambucano, 5 na Copa do Nordeste, 2 na Copa do Brasil. O vice-artilheiro nem estava no Sport. Juba saiu em agosto e foi para o Bahia. Fechou o ano como jogador com mais assistências no Sport Clube do Recife na temporada. 20 gols desde que até a saída dele do Sport para o Bahia. 7 gols na Série B, 6 no Pernambucano, 1 na Copa do Nordeste e 1 na Copa do Brasil. Ao todo, Vitor, 22 jogadores balançaram as redes com a camisa do Sport Clube do Recife e 6 gols foram marcados de forma contra. Tem o convidado daqui a pouquinho, Miguel. Daqui a pouco, já dentro dessa retrospectiva aqui, nós vamos ouvir o Yuri Romão, o presidente do Sport Clube do Recife. Ele já tinha declarado que não tinha se arrependido de nada nesta temporada, nem dos erros, que
faria algumas coisas, repetiria algumas coisas, inclusive, mas ele concedeu uma entrevista ao jornalista Rodrigo Raposo do Cast FC, voltou a falar sobre isso, que não se arrepende de nada. Já a repercussão dessa entrevista aqui na Transamérica. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui no TFC para a gente fazer um balanço com o presidente do Esporte Clube do Recife, Yuri Romão. Ele concedeu entrevista ao Cast FC do jornalista Rodrigo Raposo e falou que não se arrepende dos erros de 2023. A única coisa que ele deveria ter feito e não fez foi ter trazido o Ricardo Drubski, que ele queria ter trazido, contratado o profissional no início da temporada e não foi possível. Ele confirma agora aqui na Transamérica. Sendo sincero, não me arrependo não. Foi um modelo, né? A única coisa que a gente, isso inclusive eu falei na entrevista coletiva, que eu acho que a gente poderia ter feito era ter trazido, à época, era o diretor executivo. Certo. Né? Um diretor que fizesse essa interface, que é o caso agora do Ricardo Drubski, que no início do ano a gente chegou a conversar com 2 profissionais, inclusive o Ricardo, e terminou que uma coisa ou outra a gente não implementou essa função, né? Eu acho que isso fez falta pra gente, né? Então foi a primeira coisa que eu fiz, né? Ao término do campeonato, já na segunda-feira. Aliás, o campeonato terminou no sábado. Sim. Foi segunda-feira, foi sábado. Na segunda-feira eu já contactei com o Ricardo e com mais outros, e a gente optou na entrevista, pelo Ricardo.